você viu por aí, é uma quinta-feira muito quente, fervendo, e a gente começa exatamente com a quente do dia no futebol brasileiro. O Palmeiras quer o atacante Pedro do Flamengo. Será que sai negócio? Na constante busca por um camisa 9, o Palmeiras avançou linhas e decidiu ser ofensivo. Mirou em Pedro, do Flamengo. O clube paulista fez uma sondagem ao staff do atacante. Recebeu como resposta que teria de procurar primeiro a diretoria rubro-negra. Se o aval acontecesse, a partir daí o centroavante poderia avaliar o futuro. Mas a defesa do Flamengo foi intransponível. O clube vetou qualquer chance de saída do jogador. Garantiu que Pedro é inegociável para o mercado interno, principalmente com um dos maiores rivais na disputa por taças. Balde de água fria no Palmeiras, maior opção para a comissão técnica de Paulo Souza. Desde que chegou ao Flamengo em 2020, Pedro nunca se firmou como titular, mas é presença constante no time e nas redes. No ano de estreia foram 54 jogos e 23 gols. Em 2021, 46 jogos e 18 gols. Neste início de temporada, 5 jogos e 3 gols. O último deles na vitória de 3-1 sobre o Botafogo. Pedro foi titular ao lado de Gabigol. Solução apresentada por Paulo Souza, que tem indicado sempre onde o camisa 21 pode melhorar. Depois, quando temos um jogador que dê profundidade como o Pedro, em que tem que melhorar ainda mais essa profundidade, ou seja, tem que entender que quando temos jogadores de mobilidade, quando temos jogadores por fora, ele, sem dúvida, é importante poder estar dentro, mais próximo da área, enquadrado praticamente com os postes, de forma a poder fazer a diferença, como fez no golo, e tem que estar mais próximo, para dar essa mesma profundidade, para poder criar espaços e tempos à mobilidade dos nossos jogadores que possam entrar em entrelinha. Emprestado pela Fiorentina em 2020, Pedro foi comprado pelo Flamengo em 2021 por 14 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais na época. Valor a ser quitado em 6 parcelas iguais até 2023. No último relatório financeiro do Flamengo, em outubro de 2021, o clube informou que tinha ainda 56 milhões de reais a pagar aos italianos pelo atleta. Para tirar Pedro do Flamengo, o Palmeiras teria de bancar a multa rescisória para clubes nacionais, 100 milhões de euros, cerca de 570 milhões de reais. Na tela, números da temporada do Pedro. Olha só, foram 3 gols, 21 chutes, 8 deles certos, 4 chances criadas. Ele é o vice-artilheiro da equipe, o segundo que mais marcou, só perde no Flamengo para o Gabriel. Eu perguntei, será que sai negócio? Pelo jeito, nesse momento, não. Fico até pensando se é correto ou não. Ir atrás do staff do jogador, mas deixa eu antes dar boa noite aqui para o Zupac. Tudo bem, companheiro? Fala, Edu. Boa noite, André. Boa noite ao Fã Esportes. E aí, André, boa noite. Boa noite, Edu. Parabéns pelo novo estilo capilar, tá ótimo. Não. Cabelo. Pra mim ou para Edu? Para você, posso dar parabéns pelo seu traje, pelo seu sorriso, pela sua elegância, pela sua qualidade. Pela franja, infelizmente. O estilo capilar, eu prefiro do Edu. Boa noite a todos. Edu, brincadeira entre nós aqui, tá, mas tá legal, seu cabelo tá bom. Obrigado, amigo. Eu me inspirei no seu. Olha aqui, vamos lá. O que você acha disso? Acerta o Palmeiras? Começa contigo, André, que hoje eu gostei de você. Hoje você tá no pique, hein? Meu cabelo te inspirou. O Palmeiras acerta. O seu e o do Pedro. O do Pedro tá. Qualquer dia eu vou aparecer assim. Luminoso. O Palmeiras acerta em ir atrás do Pedro e o Flamengo acerta em não abrir mão dele, mesmo com todas as opções que tem? Vamos lá. Um clube ter interesse no Pedro é uma coisa absolutamente óbvia, né? Sendo um concorrente direto do Flamengo para os títulos aí do ano, como o Palmeiras será, mais uma vez,
também é só uma confirmação do que um time deve fazer para se fortalecer e, ao mesmo tempo, com a mesma tacada, digamos assim, a mesma operação, enfraquecer um adversário direto. Em relação a procurar os representantes, falar direto, não procurar o clube, essa é uma outra questão, porque, do ponto de vista conceitual, não é correto, né? Você tem que falar com o seu clube. Nós temos interesse nesse jogador. Podemos falar com ele? Sim. Proceda. Não. Deixa para lá. Mas isso não acontece. Nem onde os regulamentos dos relacionamentos entre os clubes determinam que deve ser assim, acontece. Porque alguém liga, não é? Entendeu? É aquela coisa assim, quando um dirigente de clube diz, eu não procurei nenhum treinador. De fato, ele não procurou ninguém. Pessoas procuraram por ele. E aí é uma questão semântica apenas. Em relação à atitude, é a mesma coisa. E todos os clubes fazem isso à torto e à direito, todos, sem exceção. Então, você quer saber se eu acho que é certo? Não, não é certo. E aí, a ideia é que o Pedro está afim, aí ele vai pressionar o clube para que saia negócio. O que também é comum e é assim que os negócios mais complicados acabam acontecendo. O Arrascaeta fez isso com o Cruzeiro. Até não se apresentou, né? O Flamengo tinha a intenção que o Everton Cebolinha fizesse isso com o Benfica. Isso. E é assim que funciona na prática, no dia a dia, é desse jeito. Então o Palmeiras não fez nada que não seja normal, o que não significa que seja correto. Quanto à postura do Flamengo, não vamos negociar, o Pedro não sai. Se estivesse entrou um bichinho aqui. Se estivesse a cargo da minha opinião essa decisão, eu faria exatamente a mesma coisa. Não sai. Daqui não sai. Eu me lembro que a gente falou nessa possibilidade no ano passado até. Você lembra? Por que o Palmeiras não vai atrás do Pedro, por exemplo? E aí hoje a discussão passou muito por assim, poxa, o Flamengo fez mal para o Pedro nos últimos 2 anos, o Flamengo usou pouco o jogador, para ele seria melhor sair, e aí os rubro-negros ficaram bravos com essa postura, né? Isso pode até ser verdade. Sim. É perfeitamente possível falar sobre isso. Mas o empregador tem direito de usar o seu empregado da forma que achar melhor. Eu acho que esse é o ponto, né? Existem 3 lados na história. O lado do clube interessado no Pedro, o lado do clube detentor dos direitos do Pedro e o lado do Pedro. E são 3 lados que não obrigatoriamente precisam caminhar, pensar da mesma forma. Então, assim, o clube interessado ter interesse no Pedro, como disse o André, perfeitamente normal, porque o Pedro é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, jogando aqui e jogando fora. Ele é um dos, não é o, mas ele é um dos melhores. Então, qualquer clube que tem interesse no Pedro, sabendo que o Pedro não está em atividade titular e que isso talvez possa gerar o interesse de uma movimentação, perfeitamente normal. Procurar o jogador antes é assim que a banda toca para todo mundo, então não é esse o ponto. O outro lado, o lado do clube que detém os direitos do Pedro. Eu sou o clube, eu tenho o Pedro no meu elenco, eu vou liberar por quê? Além de dinheiro, o que é que eu ganho liberando o Pedro? Especialmente para um concorrente direto. Então o Flamengo está certíssimo. Assim como o Flamengo tinha direito de não liberar o Pedro para a Olimpíada, embora para o Pedro fosse muito melhor ir para a Olimpíada do que ficar no Flamengo. Mas o Flamengo estava no seu direito, como o Flamengo está no seu direito de rechaçar qualquer oferta nacional para o Pedro, porque não faz sentido para ele liberar um cara do porte do Pedro, né? Ele vai se enfraquecer e vai reforçar o principal concorrente dele, né? Porque a principal competição que os dois disputaram, o Palmeiras ganhou do Flamengo, então vai reforçar o seu principal concorrente com um dos melhores jogadores disponíveis no nosso mercado. Não faz nenhum sentido, a não ser que o Palmeiras viesse com, como disse o Pedro Henrique Torre, com os 500 milhões de reais de multa e plau, leva o Pedro. Tem aí o terceiro lado, que é o lado do Pedro. E é justamente o olhar do Pedro que gera essas irritantes discussões bipolares, né? Porque ou você é isso ou você é aquilo, né? Não tem meio termo, né? Então, se você entende que o Pedro não está se desenvolvendo como o potencial dele sugere, estando na reserva do Flamengo, é porque você é imprensa paulista, é porque você é anti-rubro-negro, é porque, por que você não se incomodou quando o fulano de tal estava no banco de da outra? Você é aquilo. E se você é o contrário, você também não presta, porque você é passapando de Flamengo, é porque você